Senado deve votar mini-reforma eleitoral até o fim do mês. Senador Ivo Cassol vai à tribuna se defender da condenação pelo STF. Plenário aprova novas regras para investigações sobre desastres aéreos. E comissão aprova a perda automática do mandato de parlamentares condenados por crimes contra a administração pública. Senado lança a Constituição Digital e representantes das APAES pedem apoio para garantir ensino diferenciado aos alunos especiais. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O Senado deve votar uma mini-reforma eleitoral até o fim de agosto, que, se for aprovada, valeria já para as eleições de 2014. O acordo foi feito hoje na reunião de líderes partidários. Entre as mudanças está a diminuição do período de campanhas. A proposta foi apresentada durante a reunião de líderes nesta quarta-feira. Senadores querem diminuir os custos das campanhas eleitorais. O encarregado de elaborar a proposta será o senador Romero Jucá. Ele já divulga algumas modificações que serão analisadas primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos diminuindo o prazo de campanha, nós estamos mudando o prazo de convenção de junho para julho, nós estamos mantendo os tempos de televisão, mantendo os horários de televisão, mas nós estamos proibindo placas, proibindo faixas, proibindo o envelopamento de carros, ou seja, diminuindo despesas exatamente para que a campanha possa ficar mais democrática e mais igual para todos. O texto também traz mudanças nas regras das convenções partidárias e não define como pré-campanha a manifestação de candidatos nas redes sociais. Mas para cortar os custos, haverá a diminuição do prazo oficial das campanhas, que atualmente é de 90 dias. O líder do DEM diz que essa diminuição não é consensual. Alguns partidos não veem com bons olhos o encurtamento, principalmente alguns partidos de oposição que entendem que uma campanha curtíssima, é contra os interesses da oposição, que precisa de mais tempo para debater, para criticar e para propor. Mesmo assim, a maioria dos líderes quer votar a proposta na comissão e no plenário até o fim do mês. O texto, que então seguiria para a Câmara, teria que ser aprovado pelos deputados até outubro para valer nas eleições de 2014. O líder do PT diz que, apesar de não ser uma reforma completa, ela é importante para o país. Isso não anula todas as iniciativas. Analisar o projeto de iniciativa popular que está aqui, analisar essa possibilidade de plebiscito que o meu partido, por exemplo, defende, mas ter da parte do Congresso Nacional, através do Colégio de Líderes, uma iniciativa, porque ela foi apresentada na pauta de prioridade e até agora só tratamos do suplente de senador. O senador Wellington Dias afirmou também que o Senado deve mudar o texto da proposta sobre o orçamento impositivo. Essas alterações permitiriam destinar o mínimo de 50% do valor das emendas parlamentares para a saúde. Segundo o líder do PT, isso poderia garantir mais recursos para os municípios. O plenário aprovou um acordo internacional para que o Brasil volte a integrar a Organização Internacional de Madeiras Tropicais. Os senadores também aprovaram um projeto que modifica as regras para investigações sobre acidentes aéreos. A proposta define que o CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea, tem como principal objetivo prevenir outros desastres. O projeto, modificado no Senado, volta à Câmara dos Deputados. Ele autoriza o CIPAER a não apurar um acidente quando for constatado crime, o que não impede outras investigações. O plenário também aprovou 2 acordos internacionais. O primeiro, sobre segurança da aviação civil, assinado com a União Europeia. O outro é o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, assinado por vários países e que trata da conservação e do uso sustentável da madeira de florestas tropicais. Após a votação do Código Florestal, o Brasil precisa ter uma política melhor definida para as suas florestas. E a aprovação desse acordo, desse tratado hoje aqui no Senado, permite que agora o Brasil volte a participar da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, inclusive sendo sujeito desse processo, atuando no comando dele.
O plenário também aprovou projeto que cria cargos em carreiras como infraestrutura, meio ambiente e de auditoria do Sistema Único de Saúde. Outra proposta aprovada transforma vagas dos Ministérios da Previdência, da Saúde e do Trabalho em cargos do Ministério do Meio Ambiente. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que determina a perda automática do mandato de parlamentares condenados por crimes contra a administração pública. A matéria segue agora para a votação no plenário. De acordo com o texto, a perda do mandato de deputado e senador passa a ser imediata após a condenação definitiva por improbidade administrativa, crimes contra a administração pública ou outros crimes cujas penas sejam de 4 anos ou mais. Nesses casos, se o Supremo decretar a perda de mandato, a mesa da Casa Legislativa se limitará a comunicar a perda do cargo, não havendo a necessidade de votação em plenário. O que acontecerá a partir de agora é que nenhum parlamentar com pena transitada em julgado poderá permanecer no mandato sem que as mesas, tanto do Senado quanto da Câmara, possam imediatamente definir a perda do mandato. A PEC prevê que nos outros processos de cassação, a perda de mandato deverá ser decidida pelo plenário de cada casa com voto aberto. A proposta reafirma uma posição que o Senado já tomou em julho do ano passado, ao aprovar outra proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto nos processos de cassação. Esta PEC que nós aprovamos aqui está lá numa gaveta escura da Câmara dos Deputados. E agora nós aprovamos novamente que, em se tratando de perda de mandato, cassação do direito de mandato, a votação tem que ser aberta. A regra na Constituição é o voto aberto, para que o cidadão possa saber de que maneira o seu representante aqui esteja a votar. Os senadores também aprovaram um projeto que define regras mais claras na relação entre passageiros e empresas aéreas. Ele prevê, por exemplo, que o consumidor terá 2 horas para desistir da compra e ainda que a taxa para remarcação ou cancelamento ficará limitada a 10% do preço da passagem. Nós estamos criando um modelo depois de um longo estudo na matéria. Espero que com essa nova política ou um novo eixo de tarifação aeronáutica no Brasil, nós possamos ter um cliente, sabedor das suas responsabilidades, cônscio dos seus direitos e uma legislação que possa amparar tanto as empresas quanto aos consumidores. A comissão também aprovou o projeto de lei que obriga as escolas a divulgar a lista de material escolar 45 dias antes da data final para a matrícula. Segundo a relatora, senadora Ângela Portela, o projeto vai permitir que os responsáveis façam pesquisa de preço antes de comprar o material. O projeto segue para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O senador Ivo Cassol subiu à tribuna pela primeira vez para se defender da condenação pelo Supremo Tribunal Federal por problemas ligados a licitações quando foi prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia. Sempre me espelhei. Ivo Cassol disse que discorda da decisão do Supremo anunciada quinta-feira da semana passada e que por isso vai recorrer. O senador foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Ele foi prefeito de Rolim de Moura entre 1998 e 2002. O julgamento realizado pelo Tribunal Superior Federal na última quinta-feira não vai manchar a história da minha vida. Machucou. Deixou tonto. Mas não vou cair. Vou continuar de pé. Mostrando e defendendo e provando que por mais que pareça que houve um erro técnico, eu não errei. Porque eu não roubei. E a própria ministra disse isso no dia do julgamento. Que eu não desviei recurso. Os demais ministros, senhor presidente, também falaram isso. Que não houve superfaturamento. E que não houve pagamento de obra que não tinha sido executado. Eu não envergonhei o Senado. Eu não desviei recurso. Eu não roubei. Respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas tenho o direito, como cidadão, de discordar e, ao mesmo tempo, junto com meus advogados, recorrer.
Estou certo que todos os seus argumentos e todas as suas ponderações serão consideradas pela alta corte do país. A nossa solidariedade e o nosso carinho. Fico feliz do senhor tomar essa posição de subir à tribuna e dar as explicações que foram dadas, que nos dá mais clareza e mais certeza da sua idoneidade, da sua capacidade. Vossa Excelência, em bom momento, prestou seu esclarecimento e, particularmente, para mim, Vossa Excelência não precisará prestar, mas aqui eu tenho que manifestar o meu apoio e a minha solidariedade. Confiamos na sua inocência e esperamos uma revisão dessa decisão do Supremo com seu recurso. No julgamento, o Supremo reconheceu que hoje cabe ao Congresso decidir sobre a perda de mandato de senador ou deputado condenado pelo tribunal. Em outubro, a Constituição Federal completa 25 anos. Como parte das comemorações, o Senado lançou uma versão digital da Carta Magna, com acesso gratuito. A edição digital permite a leitura da Constituição em tablets, smartphones, notebooks e desktops. Assim como na versão impressa, é possível fazer marcações, anotações e destaques no texto. Outra boa notícia é que a Constituição Federal em formato digital está totalmente adaptada ao conceito de acessibilidade e, dessa forma, compatível com os aparelhos que também têm recursos de leitura para pessoas com deficiência visual, além de possibilitar a mudança do tipo e tamanho da fonte, facilitando, portanto, dessa forma, a leitura. Durante a cerimônia, Renan Calheiros destacou algumas das mudanças mais recentes na Constituição brasileira, que completa 25 anos em outubro. Só este ano, o Senado aprovou também emendas constitucionais relevantes para o Brasil. Entre elas, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e membros do Ministério Público que cometerem crime, a ficha limpa para os servidores dos 3 poderes, o fim do voto secreto em processo de cassação, também essa matéria já está tramitando na Câmara dos Deputados, a diminuição dos suplentes e a proibição de parentes, na forma da legislação brasileira, para este cargo, para disputar este cargo. E ainda a emenda constitucional que facilita, que abre mais, que democratiza mais ainda o exercício da iniciativa popular no processo legislativo. Para obter a versão digital da Constituição, basta acessar a página da Livraria Virtual do Senado, no endereço livraria.senado.leg.br. A seguir, comissões aprovam emendas à LDO e representantes de APAES querem garantia para o ensino especializado.